A carta do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27, 28, que nos diz a poderosa palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para confundir ou aniquilar as que são. Meus amados, eu li um texto. Eu quero, uma graça de Deus, trazer essa revelação da palavra de Deus. Carta do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27 a 28, apenas dos versículos. Que me chamou a atenção nesse texto foi a expressão, as coisas loucas. É bem verdade que nessa manhã eu poderia trazer uma mensagem falando sobre as coisas loucas que Deus faz, que Deus escolhe, mas eu quero, com a graça de Deus, falar sobre os improváveis de Deus, as coisas improváveis de Deus. Quando Deus usou o apóstolo Paulo, falando acerca de uma escolha, as coisas loucas, ele usou uma expressão, e é interessante que nós vamos observar nesse texto três coisas que Deus escolheu. Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas desprezíveis, e Deus escolheu as coisas que não são. É interessante que Paulo, ele vai falar de uma escolha. E se nós observarmos, a nossa vida, ela é feita de escolhas. É bem verdade que quando o homem vai escolher, aquele a quem o homem vai escolher, ele vai passar por uma seleção. E é necessário nós entendermos que esta seleção tem que preencher alguns requisitos. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você vai fazer essa entrevista, independente da sua qualificação dentro da área profissional, é aí que aquele empresário, que aquela empresa, ela vai escolher a pessoa que vai preencher aqueles requisitos. E é bem verdade que quando eles observam que aquela pessoa ela é capaz de exercer aquela função aonde a empresa está precisando, ou na área que a empresa está precisando, supostamente aquela pessoa, ela vai ser escolhida, ela vai ser selecionada, e a vaga do emprego vai ficar para a pessoa mais requisitada. Mas quando eu abro a Bíblia, eu vejo Paulo falando de uma escolha. Não é uma escolha na ótica humana, mas é uma escolha na ótica divina. E quando Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai falar acerca dessa escolha, ele vai falar em três requisitos. O primeiro requisito da escolha de Deus é que Deus escolhe as coisas fracas. O segundo requisito é que Deus escolhe as coisas desprezíveis. E o terceiro
é que Deus escolhe as coisas que não são. E eu fiquei pensando, por que é que Deus escolhe as coisas que não são? Por um único fato: para confundir. Primeiro, porque Deus ele não escolhe ou não vê como o homem vê. Na maioria das vezes, o homem escolhe por aquilo que está diante dos seus olhos. Ele procura uma pessoa bem requisitada, uma pessoa do intelecto muito elevado, mas quando Deus olha no aspecto e de uma forma diferenciada. E eu fiquei pensando aqui, quando Deus colocou esta palavra em meu coração, logo quando eu cheguei de manhã aqui cedo, eu parei ali na porta e alguma irmã passou a informação para mim, e veio na minha mente esse texto acerca da escolha de Deus. E diz aqui que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as poderosas. Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as coisas desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as que são. Observe que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi categórico, ele foi explícito, porque a Bíblia está cheia de exemplo de pessoas que não tinha nada a ver para a escolha, para os olhos de Deus, mas a finalidade desta escolha é que Deus escolhe unicamente para confundir. Nós encontramos na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16 e verso 1, diz a Bíblia que Deus, dentro de uma necessidade, Deus ele vai fazer uma escolha. E nós sabemos que a primeira escolha que foi feita foi por uma permissão de Deus, porque o povo de Deus ele vai rejeitar o governo teocrático. O que era o governo teocrático? Era o próprio Deus que governava o povo. Era o próprio Deus que tomava as decisões pelo povo. Era o próprio Deus que trabalhava através do povo e em prol do povo. Contudo, a Bíblia diz que agora o povo olha para as outras nações e eles observam que as outras nações tinha alguém que estava presidindo. Então o que é que o povo vai fazer? Vai clamar a Deus, vai pedir a Deus para que Deus levantasse uma liderança, que eles pudessem consultar ela, que eles pudessem ser governados por ela, que eles pudessem ter um referencial diante deles. Contudo, a Bíblia diz que eles escolhem a Saul, e Saul agora vai governar o povo, porque o povo agora volta as costas para Deus. É se como o povo não tivesse
gostando ou desprezando o governo teocrático. E agora a Bíblia diz que Deus, com a sua permissão, Saul entra para governar a nação de Israel. E diz a Bíblia que agora Israel estava sob a liderança de Saul. Contudo, a Bíblia diz que Saul começa a sair da direção de Deus. E todas as vezes que o homem ele sai da direção de Deus, ele perde o foco, ele perde a direção. Todas as vezes que este homem ele sai dos planos, dos projetos, Deus agora acaba o compromisso de Deus com este homem. E a Bíblia diz que quando acaba o compromisso de Deus com Saul, a Bíblia diz que Deus agora fala com o profeta Samuel. E diz aqui no versículo 1 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Ele vai dizer: até quando, Samuel? Você vai ter pena, você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado. Veja que a meio uma rejeição, Deus escolhe outro, porque pode-se parar todo o sistema, só não pode parar os projetos e os planos de Deus dentro de uma escolha. E dentro de uma perspectiva humana, não tinha possibilidade nenhuma do pequeno Davi ser escolhido por Deus. Contudo, a Bíblia diz que agora, dentro dessa rejeição, Deus vai dar uma ordenância, porque há um adágio popular brasileiro que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o profeta ele pega um vaso de azeite e vai em direção a Belém, a casa de Jessé. E Deus disse para ele: porque no meio dos seus filhos, Deus não disse quem era, Deus não falou o nome, Deus não falou qual seria o filho de Jessé. E ele vai, quando chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que começou a passar os filhos de Jessé diante do profeta. E ele olha para o moço por nome de Eliabe. E quando ele olha para Eliabe, ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz que naquele momento que o profeta Samuel olha para aquele moço, e numa perspectiva humana, numa visão humana, ele pensou que era ele ungido. Deus, ele fala e diz assim: não atente para a sua aparência, não atente para a sua formosura, nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. Veja que a necessidade era de uma escolha, a necessidade era de uma mudança, e toda escolha, ou por que não dizer, toda mudança causa algumas dificuldades. Veja que quando ele pega o vaso, ele vai dizer: não nos assentaremos à mesa, porque diz a Bíblia que surge uma pergunta: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os mancebos? Ele disse: não, ainda falta um, e é o menor. E ele disse: então não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E eu não sei como foi que chegou a notícia nos ouvidos de Davi, porque o nome Davi significa amado. Veja que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas estava por trás das malhadas, ou seja,
quando aquela escolha viesse sobre a vida de Davi, todo o cenário da vida de Davi mudaria em todos os aspectos, no aspecto físico e no aspecto espiritual, porque diz a Bíblia que quando Davi chega na casa, encontra o profeta com vaso na mão, e quando Samuel vê Davi entrar, Deus fala com ele e diz para ele: está aí o meu ungido, está aí o meu escolhido. Ele pega o vaso de azeite e no meio dos seus irmãos ele unge Davi. E é interessante que o versículo 16 diz assim, 13: e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o profeta se levantou e foi-se para Ramá. Mas é interessante eu falar para as irmãs, para os irmãos, que após Davi ser escolhido e ungido por Deus, ele não foi direto para o trono. Davi voltou para o campo, Davi voltou para detrás das malhadas, porque entre uma escolha e a promessa há algo chamado tempo. E Davi agora, ele entende que o tempo não era chegado, era o tempo da unção, era o tempo da escolha, mas não era o tempo dele tomar posse do trono. E o que é que Davi vai fazer? Ele vai voltar a tomar conta de ovelhas, que diga-se de passagem, no dia de Davi, era a profissão mais humilhante, era tomar conta de ovelha. Veja que Jessé, ele tinha 8 filhos, e 7 deles estavam em casa, e um só estava no campo, trabalhando, mostrando o serviço, fazendo a obra. Diz a Bíblia que naquele momento que Davi volta para o campo, de repente aparece um urso e tenta pegar uma das ovelhas. E Davi, na unção de Deus, porque uma coisa é você conhecer Davi antes da unção, e depois, outra coisa é você conhecer Davi depois da unção. Depois da unção, depois da escolha, tudo muda na nossa vida. E o que é que vai acontecer? Davi agora estava cheio da unção de Deus, e aparece o urso e tenta pegar uma das ovelhas. Davi mata o urso. Aparece o leão. Leão na Bíblia é sinônimo de força. Leão na Bíblia é sinônimo de força, como eu falei. E agora, quando este leão aparece, Davi pega o leão pela barba e mata o leão. Urso na Bíblia fala de falsidade. Então, quem vai ser escolhido por Deus tem que superar a falsidade, tem que superar o falso leão, porque sempre existiu e sempre vai existir o falso e o verdadeiro, os que são e os que não são. Então veja que, diante da circunstância, Davi mata o urso, Davi mata o leão. E agora houve outra necessidade. Os irmãos de Davi vai para a guerra. E quando chega na guerra, porque quem vai ser escolhido por Deus, ou está sendo escolhido por Deus, tem que estar preparado para toda boa obra e para todo momento. Glória a Deus. E Deus estava habilitando a Davi para uma grande obra, assim como Deus está te habilitando para uma grande obra a partir de uma escolha.
E é interessante que a escolha de Deus vai além da imaginação humana. Deus, quando olha para você, Ele já conhece todas as suas fragilidades. Deus, quando olha para nós, Ele já sabe que tem algumas situações que numa perspectiva humana a gente não pode resolver. Quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós somos limitados, em vários aspectos. Então, se Deus fosse me escolher você pelas nossas habilidades, talvez nem aqui nós estaríamos. Mas Deus, quando olha, Ele olha diferente. Ele não olha só na vertical, Ele olha também na horizontal. E agora, para a necessidade, porque eu falei que quem está sendo escolhido por Deus tem que estar preparado para toda circunstância da vida. Ainda que ela bata na sua porta, ainda que ela bata na minha porta, e talvez eu e você não veja a saída, mas é aí que o poder de Deus se manifeste e o nome dele é glorificado. Davi agora está lá, voltou ao campo, porque ele entendeu que não era o tempo da escolha. Quando Deus resolve escolher, não precisa empurrar ninguém, não precisa tirar ninguém da frente, porque a Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? Se a mão do Senhor estendida está, quem é que pôs parar a voltar atrás? Se Deus olhar para você e Deus determinar que é você, acabou a conversa. Ele diz assim: pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras, elas não vão te passar. E agora, uma necessidade. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles foram para a guerra. E é aí que a gente vai saber o poder de uma escolha. Porque só sabe que a escolha foi acertada na hora da batalha. Quantas pessoas, na hora da guerra, por não conhecer a minha luta, a tua luta, coloca às vezes até a nossa chamada ao caos, não respeita. Eita glória! Olha para você, desmerece. Olha para você, quer fechar a porta, quer criar situação. Eita glória! Quantas pessoas olham para a gente, Jeane, e cria situações numa perspectiva humana, para querer nos taxar, para querer ver a nossa imagem lá embaixo, mas nos bastidores ninguém quer passar pelo que você está passando. Não sabe o preço que eu e você e nós pagamos para estar aonde nós estamos. E ainda mais, nós não caímos aqui de paraquedas. Eita glória! Às vezes olha para a gente e despreza, menospreza, faz olhar ridículo, cria situações. Você acha que Davi não passou por isso? Passou. Só que quem é escolhido por Deus e sabe que Deus escolheu, ele é diferenciado. É diferenciado. Numa perspectiva humana, a gente não tinha razão nenhuma de estar aqui. Mas numa perspectiva divina, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui. E não adianta querer tirar você, ou eu, ou nós, do foco. Porque
quem é escolhido por Deus tem um alvo. Eita glória! Eu vou dizer de novo: quem é escolhido por Deus tem um alvo. Quem é escolhido por Deus tem um objetivo. Eu sei que tem dias que a gente olha assim, que a gente pensa que não presta para nada, e dá vontade de voltar, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Você acha que Davi também não passou por isso? A Bíblia diz que naquele dia, quando eles já estavam no campo, tremendo, com medo, porque por um espaço de 40 dias se levantava um homem para desafiar um exército. Você entende o que é isto? Se levantava um homem, Sandra, para desafiar um exército, e 2 vezes no dia se levantava. 40 dias, 80 vezes se levantava e ameaçava. E os irmãos de Davi, com medo. Você sabia que o medo é uma arma de Satanás? O medo e o desânimo é uma arma de Satanás que ele está usando com força. E agora? E agora que o pai de Davi chama ele e diz aqui: vem cá, meu filho, vai ver como é que está os teus irmãos. E quando Davi vai chegando, eles desmerecem Davi. Numa visão humana de pregador, eles olham assim e dizem assim: viesse fazer o que aqui, menino? Já levou o nome de menino? Porque ele não queria dizer assim: você não tem capacidade nenhuma de estar aqui. Aí se eu fosse Davi, eu perguntava: e vocês? Que estão aqui sendo desafiados, estão com medo, qual é a capacidade que vocês têm? Porque na maioria das vezes, Deus, Ele não escolhe quem é capaz. A escolha de Deus vai além da perspectiva humana. Eles estavam tremendo. E Davi pergunta: o que é que está acontecendo? Quando Davi está falando com eles, quem se levanta? O infeliz do gigante. Mas quem é escolhido por Deus, ele é dotado de algumas qualificações. E a primeira qualificação de Davi é que Davi dependia de Deus. Você não entendeu, vou dizer de novo. A primeira qualificação de Davi é que ele dependia de Deus. Tinha unção, tinha a presença de Deus, era nele, era o Espírito estava sobre ele, estava, mas a dependência era Deus. Aí pegaram o bichinho de Davi, desmereceram, desconsideraram, porque tem alguém que desconsidera. Nunca desconsidere com quem foi escolhido por Deus, ou quem foi escolhido por Deus, porque é como o nosso pastor ele frisa, né? A vida é uma roda gigante, e o segredo da roda gigante, Jeane, é que ela sempre está em movimento. Em hora que você está lá em cima, glória a Deus, aleluia, e de repente ela gira e fica no meio, estabilizado. Você nem vai para um lado e nem vai para outro. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Você foi escolhido, nem fique de um lado e nem fique do outro. Fique na posição que Deus te colocou. Porque às vezes, por nós não temos essa visão, essa perspectiva divina, a gente escolhe ficar do lado mais forte. Mas como a pregadora disse lá no congresso lá de Abreu Lima,
ela diz que a igreja não precisa de like para crescer. Não. Numa perspectiva humana, quem é que vai escolher ficar perto de uma pessoa fraca? Quem é que vai escolher? Ninguém escolhe. Vai escolher ficar perto de uma pessoa forte, de influência, que possa lhe dar um empurrão. Só que Deus não trabalha assim, crente. Quem vai determinar aonde eu fico, aonde você fica, a posição, não é eu, é Ele. Se a nossa vida estiver nele. E veja bem, Davi poderia ter voltado as costas e chegava lá na casa do pai: pai, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Não. Ele vai dizer: quem é este, incircunciso, para afrontar o exército? Davi não vai dizer: quem é este que vem contra mim? Não, ele vai dizer: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Você sabia que a vitória de Davi foi ali? Porque quem é escolhido não pode atribuir o mérito para ele. Sabe qual é o nosso defeito? É que as coisas acontecem e a gente quer trazer para nós. Mas está escrito: não a nós, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, a honra, o domínio, a majestade, a adoração. Então, é do ser humano, quando ele faz algo que amassageia o ego dele, é do ser humano querer trazer para ele. Mas Davi não, Davi vai dizer: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Deus deu vitória ali, imediata, irmão. E agora, Davi vai à presença de Saul. E quando chega lá, Saul vai pegar suas vestimentas, porque quem é escolhido tem que usar a ferramenta que Deus deu. Meu Deus, sangue e fogo. Quem é escolhido não tem ciúme de ferramenta de ninguém. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a multiformidade de Deus. Deus, ele é multiforme. Ele tem várias formas de trabalhar. Tem várias formas de usar alguém. Deus usa alguém através de um gesto, de um louvor, de uma adoração, de um versículo, de uma ação. Mas Deus não deixa de usar. Então, Davi agora vai vestir aquelas vestes pesadas. E agora, Saul diz: vai lá agora. Ele diz: não, meu senhor, eu não estou acostumado a usar isso aqui não. Isso aqui é muito pesado para mim. Você já viu eu escolhi dizer que está muito pesado para ele as coisas? Isso aqui está pesado, não dá para carregar não. Dá para carregar, irmão. Se Deus te escolheu, você tem convicção da escolha de Deus, você vai até o final e o nome dele vai ser glorificado. Quem é escolhido não olha para trás. Quem é escolhido, ele tem um alvo a ser atingido, um objetivo na sua vida. Quem é escolhido é diferente. E agora, Davi vai para o campo de batalha, tira as sopas de Saul, e Davi vai descer o ribeiro. E quando ele está no ribeiro lá, ele pega 5 pedrinhas. E se ele subisse com uma, o gigante caía do mesmo jeito, porque Deus tinha dado vitória a partir do momento que ele glorificou o nome do Senhor, dizendo: quem é este? Então, quando o gigante te afrontar, você tem que ter a convicção que você é escolhida,
que você é escolhido por Deus. Quando o gigante te afrontar, você tem que ter a convicção que Deus é na sua vida. É isso que a Bíblia ensina. E ele sobe. Quando ele vai subindo, o gigante aparece. E ele diz: tu vem a mim com lança, com espada, com escudo, com o inferno, com os demônios, com o diabo, com todas as hostes do inferno, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Aí pega uma pedrinha e bota na sua funda e começa a girar, e ele solta a pedra, e grande é a queda. Vou encerrar dizendo: você tem que ter a convicção que Deus te chamou para uma obra, porque se você não tiver, você volta atrás. Quantas vezes você chega aqui de manhã e diz assim: talvez hoje seja a meu último ciclo de oração. Mas quanta sexta-feira você já disse isso e agora você está aqui? Porque você tem a convicção que Deus é com você. Então eu quero deixar essa reflexão para você, falando sobre os improváveis de Deus, uma escolha improvável. Talvez alguém olhe e desmereça, talvez alguém queira fechar algumas portas para você e para mim, mas Deus está no controle absoluto. Ninguém quer passar por aquilo que você está passando. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor e um forte abraço.